Pessoal, tudo bem com vocês? A sua professora Cláudia Elias, com uma aula para o pessoal do 7º ano, com a aula que está na nossa bimestralidade. Então, o gênero conto é um conteúdo que está na nossa bimestralidade, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem, porque eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, vamos lá. O gênero literário é o conto, né? Qual é o objetivo dessa aula nossa? Então, compreender o gênero conto como um texto curto que pertence ao universo ficcional, ou seja, ficção, considerando suas propriedades formais, com ênfase nos elementos do enredo e nas formas como são construídos os discursos de personagens e narradores, certo? Então, o gênero conto é um texto curto. Vai prestando atenção nesses detalhes, ok? Certa vez, um garoto foi passear no shopping, quando resolveu parar na livraria. Seus olhos deslizaram sobre as imagens coloridas das capas e sobre as letras chamativas dos títulos, até que se deparou com um livro que continha o conto da Chapeuzinho Vermelho. Esse conto da Chapeuzinho Vermelho é o que nós vamos ler agora, tá bom? Presta bastante atenção. Nós não vamos ler aquele conto grande, maior. Nós vamos ler um conto mais curto, porque tem várias versões do conto Chapeuzinho Vermelho. Esse que nós vamos ler agora é a versão mais curta, tá bom? Presta atenção. Chapeuzinho Vermelho. Uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho foi visitar sua avó, que morava distante e estava doente. Sua mãe queria notícias da velha senhora e mandou a filha fazer-lhe uma visita, levando alguns doces. O caminho era longo e passava por uma floresta. Matreiro, o lobo mau, então o nome do lobo mau era Matreiro, dizendo ser o guarda da floresta, abordou a menina no caminho, fingindo ser amigo dela, pois sua intenção era comer a neta e a avó. Ao chegar à casa da avó da Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho foi tomada de surpresa, pois achou-a um tanto diferente de como a conhecia. O lobo mau já tinha comido a velhinha e vestido sua roupa. Metendo-se em sua cama, esperava para dar o bote final na menina. Você vai ter momentos de ternura, medo, alegria e muita diversão ao ler este clássico da literatura infantil. Então, pessoal, de acordo com esse pequeno resumo que nós acabamos de ler, eu quero ver com vocês o seguinte. E de acordo com o que eu já falei, o que vocês constataram, afinal, o que são contos? O que são contos? São narrativas curtas. Qual é o enredo do conto? Ou seja, enredo é a história, tá? Quem são os personagens do conto? Ou seja, as pessoas que fazem parte da história ou do enredo? Qual o ponto de vista do conto? É o que nós vamos ver logo mais adiante, que eu estarei respondendo para vocês a essas indagações, correto? Então, presta atenção, gente. Olha aí, o que é um conto, então? Conto
é uma narrativa curta e que se diferencia dos romances não apenas pelo tamanho, mas também pela sua estrutura. Como assim estrutura? O texto como um todo, ou seja, há poucas personagens, não tem muitas personagens no conto, igual tem em narrativas longas, romances, né? Não tem. Então, são poucas personagens. Nunca essas personagens são analisadas profundamente. O que é essa análise profundamente? Que o autor vai falar do aspecto psicológico, o que eles estão pensando, o que eles estão vestindo, qual é a posição, como que eles estão. Então, não tem essa análise em contos, tá bom? Acontecimentos breves. Então, por ser uma narrativa breve, obviamente, os acontecimentos são breves. E também não tem grandes complicações no enredo, ou seja, qualquer pessoa, presta atenção no que eu acabei de falar, qualquer pessoa que ouvir um conto, ela não vai esquecer. Sabe por quê? É igual esse conto da Chapeuzinho Vermelho. Eu, com os meus mais de 40 anos, eu ouvi esse conto, essa história, esse caos, digamos, 40 anos atrás. E eu lembro dessa história até hoje, correto? Então, não tem complicação. Também tem apenas um clímax. O que é o clímax? É quando a história atinge o seu auge, ou seja, o clímax é o auge do desfecho da história, ok? No qual a tensão da história atinge seu auge. Exatamente. Isso aí é um resumo completo de conto, para você nunca esquecer. Tá, pessoalzinho? Então, muita atenção, firmemente aí, que nós vamos continuar. 7º ano, agora nós vamos analisar alguns contos. Junto com essa, analisar de que forma? Nós vamos ler, tá? Alguns contos e depois, logo abaixo, tem os questionários. Quando fala em questionário, vocês já devem pensar, nossa, lá vem a professora com mais atividades online para nós fazermos. Só que nós vamos responder juntos a esse questionário, ok? Então, fiquem tranquilos. A única coisa que eu peço de vocês é atenção, tá bom? Primeiro conto é de Carlos Drummond de Andrade. Esse conto é chamado de Furto de Flor. Presta atenção, furto de flor. O que é um furto? Roubo. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo, senti que ela não estava feliz. Ela quem? A flor. O copo destina-se a beber e a flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela, a flor, me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha
e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim, onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia é essa sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Pessoal, bonito conto, né? Achei lindo. Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos fazer uma análise agora desse conto juntos, tá bom? Então, vocês vão ler essas afirmativas abaixo e em seguida você vai fazer o quê? Aí mentalmente, você vai assinalar a alternativa correta, tá bom? Aquela que você acha que é a correta, você vai assinalar. Aí depois nós vamos ver se você acertou ou você errou. Olha aí. Letra A. O texto Furto de Flor é predominantemente narrativo, ou seja, nesse texto tem apenas narração? Letra B. O autor, ao longo do texto, vai construindo um misto de narrativa e texto objetivo. Letra C. O autor usou a primeira pessoa para, supostamente, aproximar-se do personagem da narrativa. Letra D. Apenas pela leitura do título do texto pode-se afirmar que o texto é narrativo. Então, se você marcou aí na sua mente a alternativa correta, agora nós vamos fazer a correção da análise dessa pergunta, ok? Olha, qual a resposta correta? A letra A. Por quê? A letra A é onde fala que o conto é uma narrativa. Então, essa é a resposta correta, porque o conto é a forma narrativa em prosa de menor extensão. A letra B, a C e a D estão incorretas, ok? Porque ao longo do texto, o autor vai construindo um texto subjetivo e não objetivo. A letra C está incorreta. Se você marcou a letra C, por que é incorreta? Porque o autor ele usou a primeira pessoa para o personagem principal contar a sua história, tá? Se você marcou a letra D, a resposta está incorreta. Por quê? Para afirmar que o texto é narrativo, precisa-se saber que o conto é uma narrativa breve. Então, se ele é uma narrativa breve, olha aí, ó, desenrolando um só incidente predominante e um só personagem principal. Então, contém apenas um assunto, tá bom? Então, vamos para a próxima. Furto de Flor, questão número 2. Segundo o texto de Carlos Drummond de Andrade, a condição para haver novidade em uma flor sem agredi-la é apenas admirá-la. O trecho do conto que satisfaz esta condição presta atenção aí na pergunta, ó. Então, Carlos Drummond de Andrade fala que a condição para haver novidade em uma flor é apenas admirá-la, porque se você arrancá-la, ela vai perder a novidade. Qual é o trecho lá no conto, pequeno conto, que satisfaz essa condição que eu acabei de ler? Letra A. Furtei uma flor daquele jardim. B. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Letra C. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Letra D.
não adiantava restituí-la ao jardim. Marque aí mentalmente a resposta, a letra que você acha que está correta. Marcou? Então, nós vamos passar para diante para eu ver se vocês acertaram a questão número 2. Vamos lá. Olha, qual é a resposta correta dessa alternativa? Letra C. Por quê? Ao contemplar a flor, sem mexer nela, ele não a agrediria, tá? Porque se mexer, lógico que ela vai morrer, porque o lugar dela, para ela estar bonita, né? Saudável, brilhante, é lá no jardim, onde ela estava, ok? Número 3 do conto Furto de Flor. Olha a pergunta. Ao longo do texto, o personagem vai gradativamente buscando manter a flor viva. O que é esse gradativamente? Então, ao passo que os minutos vão passando, à medida que o tempo vai passando, ele vai tentando manter essa flor viva, mas não é feliz na sua intenção. Por que ele não é feliz? Marque a letra correta de acordo com a sua interpretação. Pois ele colocou a flor num copo com água, pois a depositou no jardim onde desabrochara. C. Pois a colocou no vaso com terra, ou pois a furtou do jardim. Por que ele não foi feliz na intenção de manter a flor viva? Qual é a letra correta da análise desse pequeno conto? Marque aí. Marcou? Então vamos passar para frente. Resposta correta da questão número 3. A partir do ato de furtar a flor de seu habitat natural, ele condenou a flor à morte. Ok? As outras respostas, elas estão incorretas. Por quê? A letra A, colocar a flor num copo com água, não iria fazê-la viver. A B, não adiantava devolver a flor ao jardim, né? Porque ela já tinha morrido. E a C, não adiantava replantar, pois ali não era o seu habitat. Então, é a letra D, ok? Vamos passar. Olha. Olha, presta atenção nessa explicação aí sobre o conto. Então, uma explicação mais breve ainda sobre o que é o conto. O conto é a forma narrativa em prosa de menor extensão, tá? No sentido restrito mesmo, estrito de tamanho. Então, o conto é pequeno, ok? Muitos teóricos discutem até hoje quais são os limites do conto, limites de linha, precisamente, onde termina e começa a novela ou romance. Então, qual seria a diferença entre conto, entre novela ou romance, né? O que o diferencia da crônica? Quais os aspectos que fazem dele um conto e não outro tipo de narrativa? Então, em um movimento cíclico, com momentos de auge e outros de puro ostracismo, o conto tem acompanhado desde os primórdios da humanidade o avanço da humanidade através do tempo, no meio que, na maioria das vezes, é hostil e nada propício para criar, ouvir ou ler esse tipo de narrativa.
Pessoal, nós vamos ver agora, e eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque nós vamos entrar, todo gênero literário, ele tem as suas características, e com os contos não poderia ser diferente, tá? Então, nós vamos entrar aí agora nas características dos contos. Primeira característica, entre suas principais características estão a concisão, a precisão, a densidade, a unidade de efeito ou a impressão total. Ou seja, o conto precisa causar um efeito singular no leitor, muita excitação e emotividade e muita emoção, né? Depois, ao escritor de contos, dá-se o nome de contista, ok? Terceira característica, o conto quase nunca é publicado isoladamente. Geralmente, o conto faz parte de uma obra maior, como, por exemplo, o conto Uma Galinha de Clarice Lispector faz parte do livro Laços de Família, ok? Então, assim, ele não vem você não vai ver um conto desses em um livro. Então, quer dizer, um livro que tem apenas um conto, tá bom? Então, vamos adiante. Agora, nós vamos ler esse conto, Uma Galinha, de Clarice Lispector, tá? Agora você vai ler esse conto citado anteriormente nas características. Vamos lá. Uma galinha, Clarice Lispector. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença. Não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozinheira dar um grito, e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno, deslocado, hesitando, ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha, ou seja, os passos da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado, onde esta, existente e trêmula, encolhia com urgência a outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afoita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu.
De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, talvez fosse prematuro, mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar essa galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. Menina de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se lembrava. E dizer que a obriguei a correr naquele estado, a galinha tornara-se rainha da casa. Todos menos ela o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-lo esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga. Circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça atraísse, mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha, e se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse, na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Pessoal, então vamos lá. Vamos para a análise desse conto, A Galinha. O enredo, então, de um conto é o fio condutor de qualquer narrativa, mostrando uma sequência de fatos, ações e elementos que vão construindo o corpo do relato. É um encadeamento de episódios que tecem a teia daquilo que está sendo narrado. No conto, o enredo é a parte principal da história, tá bom? Nós veremos agora, então, as partes que formam o enredo. Quais são as partes do enredo? A introdução, ou a apresentação, ou a exposição. A complicação, o clímax, ou o desfecho, ou desenlace, tá bom? Quando é que a narrativa Desculpa, pessoal. Quando é que a narrativa acontece em primeira ou terceira pessoa?
Quando é primeira ou terceira pessoa? Então, primeira pessoa, o personagem principal conta a sua história, tá? Então, ele fala de sua própria vivência. Quando é que o texto é narrado em terceira pessoa? Quando o texto ele pode ser narrado por... Tem dois tipos de narradores, que é o narrador observador ou o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Onisciente é aquele que conta a história. Esse narrador é o narrador que tudo sabe sobre a vida das personagens, sobre seus destinos, seus pensamentos, como se ele narrasse de dentro da sua própria cabeça, da cabeça delas, tá? Já o narrador observador, o que ele faz? Ele apenas descreve o que ele vê, tá? Ele descreve o que ele vê. Ele limita-se a descrever aquilo que ele está vendo, falando de forma do exterior, tá? É diferente do narrador onisciente. Vamos passar. Pessoal, esse conto aqui, eu vou passar ele para frente, tá? Porque senão nossa aula vai ficar muito grande. Agora, nós vamos para a parte que fala... Então, nós pulamos um conto aí para nossa aula não ficar muito grande, ok? Agora, nós vamos para os tipos de diálogos existentes nos contos. Por quê? Os contos também têm diálogo, lógico, né? Então, o diálogo é o mais importante de todos eles. De todos o quê? Entre os componentes da linguagem do conto. Então, nós vamos ver aí os tipos de diálogos. Nós temos 4 diálogos nos contos. Primeiro, discurso direto. O que é o discurso direto? É quando as personagens conversam entre si. Lembre-se que toda vez que tiver discurso direto, tem travessão, tá bom? Tem travessão. É predominante isso aí, o travessão, quando o discurso for direto, ok? Depois, discurso indireto. O discurso indireto é quando o escritor resume a fala da personagem em forma de narrativa. Nesse caso, não tem travessão, ok? É o escritor que está resumindo a fala. Nós temos também um outro tipo que é o discurso indireto livre. O que é indireto livre? É a fusão entre autor e personagem. Então, aqui, o discurso indireto livre vai aparecer a primeira pessoa e a terceira pessoa na narrativa, tá? Então, vai ter primeira pessoa e terceira pessoa. Quarto diálogo que tem nos contos é monólogo interior. O que é um monólogo interior? É o que se passa dentro do mundo psíquico da personagem. Então, ela está falando consigo mesma, tá? Por isso que fala monólogo, né? Falando consigo mesma. É o que se passa dentro da cabeça da personagem, ok? Então, vamos lá. Pessoal, um pouquinho mais adiante. Olha, eu vou passar para vocês aí agora, rapidão, só para nós vermos aí o tipo de... Pessoal, olha, eu vou ler agora com vocês um último conto, é o último mesmo,
Só para nós analisarmos uma outra parte dos contos, que faz parte da estrutura dos contos, que é o tempo empregado nos contos, tá? Que nós vamos ver se é tempo cronológico ou tempo psicológico, ok? Então, presta atenção aí. Quando você ouve falar aí cronológico, o próprio nome já diz, né? Marcado pelo cronômetro. Então, pelo tempo, pelas horas. Então, vamos lá, já vai analisando isso aí na sua mente. Esse último conto, e só falta mais um slide, tá? Olha, é a festa. Atrás do balcão, um rapaz de cabeça pelada e avental olha o criolão de roupa limpa e remendada, acompanhado de 2 meninos de tênis branco, um mais velho e outro mais novo, mas ambos com menos de 10 anos. Os 3 atravessam o salão cuidadosa, mas resolutamente, e se dirigem para o cômodo dos fundos, onde há 6 mesas desertas. O rapaz de cabeça pelada vai ver o que eles querem. O homem pergunta em quanto fica uma cerveja, 2 guaranás e 2 pãezinhos. 220. O preto concentra-se aritmético e confirma o pedido. Que tal o pão com molho? Sugere o rapaz. Como? Passar o pão no molho da almôndega. Fica muito mais gostoso. O homem olha para os meninos. O preço é o mesmo, informa o rapaz. Está certo. Os 3 sentam-se numa das mesas de forma canhestra, como se o estivessem fazendo pela primeira vez na vida. O rapaz de cabeça pelada traz as bebidas e os copos e, em seguida, num pratinho, os 2 pães com meia almôndega cada um. O homem e, mais do que ele, os meninos olham para dentro dos pães, enquanto o rapaz cúmplice se retira. Os meninos aguardam que a mão adulta leve solene o copo de cerveja até a boca. Depois, cada um prova o seu guaraná e morde o primeiro bocado do pão. O homem toma a cerveja em pequenos goles, observando criteriosamente o menino mais velho e o menino mais novo, absorvidos com o sanduíche e a bebida. Eles não têm pressa, o grande homem e seus 2 meninos, e permanecem para sempre, humanos e indestrutíveis, sentados àquela mesa. Pessoal, através desse conto aí, né, que nós acabamos de ler, eu quero que vocês analisem essa questão aqui que fala sobre o tempo empregado nessa narrativa, nesse conto aí, tá? Eu quero que vocês analisem, o tipo de tempo empregado no conto acima foi cronológico com narrativa não linear, ou seja, que não tem sequência, tá? Uma narrativa que não tem sequência. B, psicológico com narrativa linear, ou seja, que tem que a narração dos fatos acontecem de forma linear. C, psicológico com narrativa não linear, ou D, cronológico com narrativa linear. Então, qual tempo é empregado nesse conto festa? Vamos lá. Marque aí aquela letra que você acha que é a correta, ok? Vamos à resposta? Pessoal, a resposta correta para essa questão o tempo é cronológico, ou seja, o que é o tempo cronológico? Marcado pelo tempo dos relógios, tá? Com a narrativa linear representada. O que é a narrativa linear? Ela tem começo,
meio e fim. E os acontecimentos são contínuos, ou seja, o que eu expliquei anteriormente explica isso aí, né? Que tem começo, meio e fim. Por que não é a alternativa A? Porque na alternativa A, por que não é a alternativa A? O tempo é cronológico, mas a narrativa é linear, pois tem começo, meio, fim e os acontecimentos são contínuos. Por isso que a letra A está incorreta. A letra B, ela também é incorreta porque o tempo não é psicológico, tá? O que é esse tempo psicológico, pessoal? Atenção! Se o tempo cronológico é aquele, né, que é marcado pelo tempo dos relógios, o tempo psicológico é aquele que, na cabeça ali do seu autor, ele vai ele está no presente, vai no passado, depois vai no futuro, depois ele volta novamente para o presente, contando fatos que aconteceram no passado, presente e futuro, tá? Então não vai por essa linearidade, começo, meio e fim, ok? A resposta C é incorreta porque o tempo não é psicológico, como eu acabei de falar, pois ele obedece à cronologia e a narrativa é linear. Certinho? Pessoal, nós vamos encerrar por hoje a nossa aula, tá? Eu vou voltar a falar sobre isso, uma revisão no final do bimestre, fazer uma videoaula com revisão de todos os conteúdos das videoaulas do terceiro bimestre, e aí eu vou voltar a falar sobre isso. E também vocês terão as atividades para reforçar essa explicação aí, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês, ok? E um grande abraço a todos.